Saudações genealógicas a você que acompanha e prestigia a programação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais pelo canal IHGMG Virtual no YouTube. Nossa saudação a todo o corpo associativo da Casa de João Pinheiro, que cumprimentamos na pessoa do ilustre presidente Coronel Paulo Duarte Pereira. Neste ano, em que celebramos o bicentenário da independência do Brasil, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais apresenta uma série de palestras sobre genealogia mineira e independência do Brasil. Trata-se de promoção conjunta das comissões de Genealogia e de História de Minas, e que conta com a parceria e o grande apoio da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, a quem renovamos nosso agradecimento na pessoa do seu presidente, Dr. Luiz Carlos Rezende e Santos. Também agradecemos aos amigos da Comissão de Genealogia, Dr. Carlos Alberto da Silveira Isolde Filho, Dr. Stanley Savoretti de Souza, Dr. José Francisco de Paula Sobrinho e Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, além dos demais membros da Comissão História de Minas, professora Regina Almeida, jornalista Adalberto Andrade Mateus e professora Maria Tchely Simões Pires. Hoje temos o prazer de assistir a mais uma brilhante palestra do nosso associado efetivo, terceiro vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e coordenador da Comissão História de Minas, Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, que nos apresenta diversas curiosidades e revelações históricas sobre a figura do Visconde de Caeté, considerado o patriarca mineiro da independência do Brasil. Dr. Marcos Paulo, que também é promotor de justiça, especialista em proteção do patrimônio cultural e profundo conhecedor da história mineira, aborda de forma singular vários aspectos da vida desse grande homem das Minas Gerais, José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, que teve importante participação no processo de independência do Brasil e evidencia, desde aquela época, o papel decisivo de Minas no cenário político nacional. Nosso agradecimento ao Dr. Marcos Paulo pela aceitação do convite e pela substanciosa palestra que engrandece a Casa de João Pinheiro e dignifica as comemorações dos 200 anos de independência do Brasil, nossa pátria mãe gentil. Desejo a todos uma excelente palestra. Muito obrigado. Olá, meu nome é Marcos Paulo de Souza Miranda, sou integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e gostaria inicialmente de fazer um agradecimento ao Dr. Iácones Batista Vargas, que é o coordenador da nossa Comissão de Genealogia do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que me convidou para estar aqui hoje com os senhores, conversando um pouquinho a respeito de genealogia e independência do Brasil. É um desafio muito grande falarmos desse tema, mas procuraremos aqui abordar com os senhores uma figura absolutamente fascinante, que é o Visconde de Caeté, ainda pouco conhecido e que, por incrível que pareça, teve uma participação decisiva, fundamental, no processo de independência do Brasil. Eu também não poderia deixar aqui de registrar os meus agradecimentos ao juiz de direito, Dr. Luiz Carlos Rezende Santos, presidente da AMAGES, em razão da parceria que foi firmada com o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e que tem possibilitado a produção desses vídeos, registrando as palestras, sobretudo nesse ano de 2022, quando nós comemoramos os 200 anos da independência do nosso país. Gostaria também de mandar meu abraço a todos os integrantes do Instituto Histórico e Geográfico, nossos confrades, as nossas confreiras, e dizer que é uma honra para mim estar aqui representando a nossa instituição e tentando trazer luzes. Não raras vezes as pessoas imaginam que a independência do Brasil está vinculada tão somente ao ato do Ipiranga, lá em setembro, e que Pedro I saiu do Rio de Janeiro e, portanto, nós teríamos a participação
apenas de Rio de Janeiro e São Paulo nesse movimento. Mas isso é uma inverdade. Minas Gerais teve uma participação ativa desde a concepção do movimento independente, e aí eu gostaria de dizer que a independência do Brasil, ela se concretiza em 1822, mas nós não podemos perder de vista que essa concretização nada mais é do que uma consolidação das aspirações dos nossos inconfidentes mineiros, que já sonhavam com essa independência há mais de 30 anos atrás. Então nós podemos falar aqui que é uma segunda fase, uma fase de concretização de aspirações do povo brasileiro, mas não podemos perder de vista que as origens, a semente, né, do movimento que culminou com a independência, ela foi lançada ao solo em Minas Gerais, sobretudo durante o chamado movimento da Inconfidência Mineira, que vai culminar com a execução do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, em 21 de abril de 1792. Mas então a nossa proposta hoje é falarmos a respeito do Visconde de Caeté. É uma figura de absoluto relevo no cenário histórico de Minas Gerais, desde o final do século XVIII, até a terceira década do século XIX, e nós procuraremos aqui trazer para os senhores quem foi esse homem, né? O que ele fez e por que ele é considerado como o patriarca mineiro da independência do Brasil. Se José Bonifácio de Andrade e Silva é considerado, né, pela maior parte da historiografia como o patriarca nacional da independência, e a gente sabe que o José Bonifácio tem as suas origens em Santos, em São Paulo, nós temos aqui, e essa não é uma criação minha, eu vou explicar daqui a pouco, essa designação, o patriarca mineiro da independência do Brasil, surge ainda no século XIX por pessoas de uma grande respeitabilidade, historiadores do século XIX, que eu vou procurar esclarecer aqui com os senhores. Onde teria nascido, né? Qual o nome do Visconde de Caeté? O nome dele era José Teixeira da Fonseca Vasconcelos. Ele nasceu na região metropolitana de Belo Horizonte, na atual região metropolitana de Belo Horizonte, mais especificamente no Arraial de Santa Quitéria. O Arraial de Santa Quitéria hoje corresponde à cidade de Esmeraldas, que está aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E ele nasceu na fazenda de seus pais, chamada Fazenda Vereda, e isso se deu no ano de 1766. A sede da Fazenda Vereda, como os senhores poderão visualizar, ela ainda existe. Eu trago aí para os senhores tanto uma imagem antiga da fazenda como uma imagem recente. Então é um prédio histórico que felizmente ainda está de pé, ainda existe, como assinalando, né, o local de nascimento do barão e posteriormente Visconde de Caeté. E ele nasce em Esmeraldas em 18 de outubro de 1766. Ele nasce com problemas de saúde, em razão disso ele é batizado às pressas por um padre. Esse batizado não se dá no âmbito de uma igreja ou de uma capela, e isso implica em um novo batizado que vai se dar no ano seguinte, em 1767, e eu trago aí a transcrição para os senhores. Isso é muito importante para nós assinalarmos a naturalidade, né, o local de origem do Visconde de Caeté, e esse registro que está no acervo da Arquidiocese de Mariana, nos diz que em 2 de julho de 1767, então, portanto, no ano seguinte ao nascimento, nessa matriz do Curral del Rei, ou seja, ele foi batizado na atual cidade de Belo Horizonte, quando ainda era o Curral del Rei, o antigo arraial, antes da transferência da capital para cá. Batizou solenemente e pus os santos óleos o reverendo coadjutor Antônio da Fonseca Vasconcelos, que viria a ser um tio do menino que era batizado, a José Inocente, filho legítimo de José Teixeira de Carvalho e de Dona Josefa Maria da Fonseca, sua mulher, já batizado em casa, em necessidade, pelo reverendo vigário Antônio Ribeiro de Vasconcelos, de que mandei fazer este assento. Então a gente verifica aqui que o batizado formal, oficial, se deu em 2 de julho de 1767, na matriz de Curral del Rei. Então podemos afirmar com segurança que o Visconde de Caeté é o nosso
conterrâneo, nascido aqui no antigo Curral del Rei, que era um dos mais importantes arraiais mineradores da comarca do Rio das Velhas, que era sediado em Sabará naquele período. Como eu estou falando no âmbito de um convite que me foi formulado pela Comissão de Genealogia, eu não poderia deixar de falar aqui das origens familiares do Visconde de Caeté. Então, o José Teixeira de Fonseca Vasconcelos, ele é filho de um capitão-mor, que é o José Teixeira de Carvalho, que nasce em 1725 em Airães, em Portugal. Então, o pai dele era natural de Portugal continental. E a mãe, a dona Josefa Rodrigues da Fonseca, é natural já do Curral del Rei, nascida em 1746. Detalhe, o pai, por óbvio, era filho de portugueses, também de Airães, em Portugal, mas a mãe era filha de Antônio Rodrigues da Fonseca, que era natural de Santiago d'Antas, em Portugal, e a avó do José Teixeira Vasconcelos, pela parte materna, é a dona Maria Ribeiro de Campos Bicudo. Ela nasce também em Curral del Rei, entretanto, ela é descendente de velhos troncos paulistas, de velhos bandeirantes. Então o Visconde de Caeté carregava em seu sangue, vamos dizer assim, tanto o sangue dos emboabas quanto dos paulistas. Então, é uma soma, né, genética, tanto dos antigos colonizadores portugueses quanto dos bravos paulistas. Lembrando que a avó materna do Visconde de Caeté é parente próxima do marido de Dona Joaquina do Pompéu, que é outra figura que teve extremo relevo no movimento da independência pelo lado dos Campos, do senhor Inácio Campos. Então a gente tem aí um parentesco muito grande e podemos então esclarecer que as origens do Visconde, elas residem tanto em Portugal quanto em velhos troncos paulistas, lembrando que pelos troncos paulistas nós conseguimos, pela genealogia paulistana, chegar a antecedentes, a ancestrais do Visconde de Caeté, que aportaram ao Brasil ainda no século XVI. Ou seja, são velhas famílias, velhos troncos ligados às origens do nosso país em verdade. Qual que foi a formação? Onde esse menino teria estudado? Isso é algo que nos chamou a atenção, porque como nós veremos mais adiante, a erudição, a sabedoria do Visconde de Caeté era algo que chamava a atenção mesmo de viajantes estrangeiros. Então, nós nos debruçamos sobre isso e conseguimos encontrar uma matrícula do José Teixeira da Fonseca de Vasconcelos, aos 13 anos de idade, um menino ainda, no Seminário de Mariana, onde ele inicia o processo para se habilitar à ordenação sacerdotal. Naquele momento, como nós não tínhamos colégios públicos e colégios de boa qualidade na capitania de Minas Gerais, era muito comum que os pais matriculassem os filhos em Mariana, não às vezes com o último objetivo de que eles tivessem de fato uma formação sacerdotal, se ordenassem padres, mas sobretudo para que pudessem aurir os conhecimentos das línguas clássicas, de aritmética. Era muito comum isso. E foi exatamente o que aconteceu com o Visconde de Caeté. Ele inicia seus estudos em 1779, não se ordena sacerdote e matricula-se 5 anos depois, em 1784, na famosíssima Universidade de Coimbra, em Portugal. E aí um dado muito interessante. O Visconde ele tinha uma capacidade, José Teixeira de Vasconcelos, de domínio das ciências que ele vai passar pela Faculdade de Direito, pela Faculdade de Filosofia, vai estudar ciências naturais, vai estudar matemática e ele fica em Coimbra desde 1784 até 1791. Em 1791, ele se forma, ele é aprovado por unanimidade. Na época existia um rigoroso exame final de curso, ele é aprovado por unanimidade. E o que é mais importante, na sequência, em 1791, ele faz o que nós chamamos, e o que era denominado na legislação da época, de leitura de bacharel. A leitura de bacharel nada mais era do que um concurso público que era realizado pelo desembargo do Paço, e aqueles que fossem aprovados, eles estavam habilitados ao ingresso nas carreiras da magistratura portuguesa.
Então, é como se fosse um concurso hoje para juiz de direito. E ele foi aprovado por unanimidade, fez a sua leitura de bacharel no ano de 1791. Uma coisa que me chama a atenção, ele poderia ter retornado ao Brasil antes dessa data, tanto que já ele recebe o título de bacharel em filosofia em 1789. E por que teria ficado 7 anos, pelo menos, em Portugal? Nós não podemos nos esquecer que exatamente nesse período estava havendo, aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, a mais dura retaliação aos inconfidentes mineiros. Vários, inclusive conhecidos do Visconde de Caeté, estavam presos aqui. Então é muito possível que ele tenha retardado o seu regresso ao país em decorrência da repressão ao movimento inconfidente. E já adianto aos senhores, foram contemporâneos do Visconde de Caeté, do José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, na Universidade de Coimbra. Figuras como contemporâneos, estudaram juntos, José Álvares Maciel, que é um dos grandes intelectuais, condenado como inconfidente, um dos grandes intelectuais da Inconfidência Mineira. Teotônio Alves de Oliveira Maciel, que era irmão do José Álvares Maciel, e que depois seria companheiro do Visconde de Caeté na primeira junta governativa de Minas Gerais. Estudaram juntos em Coimbra. Estudou também na mesma época que José Joaquim da Maia, o célebre Vendeque, que era um emissário dos inconfidentes do Brasil, que vai se encontrar com Thomas Jefferson na França, durante a gestação do movimento inconfidente. Foi contemporâneo também do Visconde de Caeté. José de Sá Bittencourt e Accioli, que aparece nos autos da Devassa como suspeito pela Inconfidência, denominado como um doutor das partes do Sabará. Sabará, onde o Visconde tinha parentes. Lucas Antônio Monteiro de Barros, o Visconde de Congonhas, amicíssimo do Visconde de Caeté, aparece também como suspeito na Inconfidência. Manuel Ferreira, da Câmara Bittencourt e Accioli, o famoso intendente Câmara, que vai inaugurar em Minas Gerais a fundição do ferro na famosa fábrica de Gaspar Soares, que hoje fica no município de Morro do Pilar. Ou seja, um companheiro do Visconde de Caeté que concretiza em Minas Gerais um velho sonho inconfidente, que era a fundição do ferro. E por último, e não menos importante, foi contemporâneo, amigo e colega do Visconde de Caeté em Coimbra, José Bonifácio de Andrada e Silva, o grande patriarca. Então a gente verifica, e isso é importante para fins de contextualização, que a formação do Visconde de Caeté se dá num ambiente de luzes, em que o luminismo estava pulsante e ele estava cercado por amigos, por pessoas absolutamente envolvidas com os ideais de liberdade, sobretudo de independência do Brasil, ainda no período de estudo em Coimbra. Bem, nós temos, depois da passagem do Visconde de Caeté, que não tinha esse título à época, ele vai receber esse título somente em 1826. Nós temos registro dele em Minas Gerais em 1797, ou seja, 6 anos depois da formatura nós temos registro, até um dado muito interessante, que é uma designação para que ele fizesse uma vistoria nas salinas do Rio São Francisco. Tamanho era o conhecimento dele nas ciências, na área de ciências naturais, que Dom Rodrigo de Souza Coutinho o designa para fazer essa vistoria no norte de Minas Gerais. Mas o que é importante nós sabermos? Ele volta para Minas e se estabelece aqui como minerador e como fazendeiro. E aí, como fazendeiro, nós temos o vínculo dele com a família, com a propriedade da família, a velha Fazenda Vereda, em Santa Quitéria, onde ele nasceu, mas ele constrói, a partir de 1812, um verdadeiro palácio, que existe, felizmente, até hoje, é tombado pelo IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, que é a sede da Fazenda Santo Antônio. A sede da Fazenda Santo Antônio é um sobrado maravilhoso que foi construído sob as orientações diretas do Visconde de Caeté e por várias vezes ele, como já presidente da província, que eu vou falar daqui a pouco, utilizou esse imóvel como o palácio para despachos da presidência da província naquela época. Então é um imóvel, eu trago aí fotos tanto dele antigo quanto dele na atualidade,
que merece ser conhecido, merece ser preservado, não está ainda numa situação adequada de conservação, mas merece a atenção das autoridades de Minas Gerais. E como minerador, nós precisamos assinalar que identificamos lavras de ouro de propriedade do Visconde de Caeté nas minas de Cuiabá, que ficam estabelecidas de fato no município de Caeté, nas minas de Brumado, em Sabará, muito próximo da Serra da Piedade, aquele morro que a gente avista à direita da Serra da Piedade, o Morro do Brumado, ele extraía ouro ali também, em São Miguel e Morro Grande, já na região de Barão de Cocais, e também as minas de Santana, do município de Itabira, então denominada Itabira do Mato Dentro, em contraponto com a Itabira do Campo, que é o atual município de Itabirito. E isso é importante, nós vamos daqui a pouco dar uma pequena pincelada sobre isso. O Visconde teria se casado, ele teria constituído família, teria deixado descendência? Sim. Entretanto, ele vai se casar já no ano de 1823. Se nós pensarmos que ele nasceu em 1766, ele estava com quase 50 anos de idade, então ele já foi casar com uma idade mais avançada. E ele se casa com a dona Teresa Maria de Jesus, que havia nascido em 1802, ou seja, ela era 36 anos mais nova que o Visconde de Caeté. A viscondessa ela era filha de dona Maria de Jesus Teixeira, do arraial de Santa Maria de Itabira, que é a Itabira do Mato Dentro, a cidade de Itabira de Carlos Drummond de Andrade, e do famoso coronel português João da Mota Ribeiro, que era um dos maiores potentados da região naqueles tempos. O pai da viscondessa era natural de Celorico do Basto, em Braga, Portugal. Aqui uma curiosidade que eu trago em homenagem ao doutor Iácono, ao doutor Stanley, ao doutor Carlos Isolde, ao doutor Zé Francisco, que são os grandes integrantes da Comissão de Genealogia do Instituto Histórico, consegui encontrar o registro de batizado da Viscondessa de Caeté aos 20 de setembro de 1801, na Ermida dos Barbosas, que pertencia à matriz de São João Batista do Morro Grande, que é atual Barão de Cocais. Então é um documento que inclusive faz uma correção de datas e assinala aí a data exata de nascimento da Viscondessa de Caeté. Só lembrando que existe no Museu do Ipiranga, e eu trouxe aí para conhecimento dos senhores, um quadro a óleo em que há o retrato da Viscondessa acompanhada de uma filha, uma das filhas do Visconde de Caeté. Então nós temos registro da família no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Bem, dando continuidade, e só fazendo um registro aqui, em razão da temática, que é genealogia e independência, o Visconde e a Viscondessa, eles deixam uma vasta descendência, são pais de 8 filhos, todos os 8 filhos se casaram e deixaram também descendência. E eu gostaria de fazer um destaque especial para um bisneto do Visconde, que foi Dom Carlos Carmelo Vasconcelos e Mota, que é o famoso cardeal Mota, que foi bispo do Maranhão, bispo de São Paulo, primeiro a ser bispo de Aparecida do Norte, uma figura de uma enorme cultura, de uma força importantíssima no cenário político nacional nos anos de chumbo, e que prestou uma homenagem fantástica ao bisavô ao escrever um artigo em homenagem ao Visconde de Caeté, artigo este que está publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e é sem dúvida uma das obras mais completas a respeito da biografia do Visconde de Caeté. Um outro dado, falamos da formação, falamos das atividades privadas como fazendeiro, como minerador, mas acima de tudo o Visconde de Caeté ele foi um servidor público. O servidor público ele tinha de fato a vocação para servir a coletividade. E nós identificamos que ele ocupou os cargos de intendente do ouro, que era responsável pelo recebimento, pela pesagem, pela separação dos tributos da comarca de Sabará. Ele foi juiz de fora,
e Juiz de Fora, só uma curiosidade, era um cargo, não era um juiz que vinha de fora, como a lenda diz. Na verdade, o Juiz de Fora era um cargo da magistratura que tinha essa denominação e se contrapunha ao juiz ordinário, que era o juiz que não era formado em ciências jurídicas, e foi também ouvidor da comarca de Sabará. E conseguimos identificar que durante o período que ele desempenhou essas funções públicas em Sabará, ele ele residia no atual prédio do Museu do Ouro de Sabará, né? Esse famoso sobrado que eu trouxe aí para os senhores uma imagem. Então, quando forem visitar Sabará, o Museu do Ouro, podem ter a sensação e o orgulho de saber que ali viveu um dos homens mais dignos de Minas Gerais. E trago aí também, a título de ilustração, um documento em que ele assina com o título O Juiz de Fora, José Teixeira da Fonseca Vasconcelos. Um dado interessante, a gente verifica, por exemplo, tem uma carta do José Bonifácio, do ano de 1822 já, em que ele fala do desembargador José Teixeira da Fonseca Vasconcelos. Em várias outras passagens também de documentos, a gente faz a leitura e percebe que ele é denominado, chamado desembargador. E isso me trouxe, por óbvio, uma curiosidade, uma vez que nós não encontramos o Visconde de Caeté exercendo de fato o cargo de desembargador aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil. E em pesquisas no Arquivo Histórico Ultramarino, em Portugal, nós tivemos a felicidade de encontrar um documento que traz luzes e ajuda a esclarecer isso. E isso acaba contribuindo para que essa breve exposição tenha uma pertinência ainda maior pelo fato dela estar sendo gravada aqui na AMAGES, Associação dos Magistrados de Minas Gerais. Porque o Visconde foi um desembargador, foi um integrante da magistratura. E nós descobrimos que em janeiro de 1808, Portugal, a família real portuguesa já tinha partido para o Brasil, Portugal estava já na fase de ocupação pelos franceses. O Visconde de Caeté faz um pedido de passaporte como desembargador para retornar à sua terra natal, às Minas Gerais. Então, ao que tudo indica, obviamente a gente precisa aprofundar um pouco mais as pesquisas, mas ele teria retornado a Portugal e exercido lá o cargo de desembargador. Nós temos então, esse documento aí se encontra em 1808, ele fazendo o pedido, diz o desembargador José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, e aí narra a necessidade de retornar a Minas e obtém o passaporte, de fato retorna a Minas Gerais. Então, a alusão a desembargador não é desprovida de fundamento, mas ao que tudo indica, o desempenho dessa função se deu em terras lusitanas, ao que nos parece até o presente momento. O Visconde de Caeté foi um político absolutamente habilidoso. O primeiro cargo político que ele ocupa se dá em 20 de setembro de 1821, quando ele é eleito vice-presidente da Junta Governativa da província de Minas Gerais. A partir desse período, os antigos capitães generais deixam de governar a capitania e a capitania passa a ser administrada por uma junta governativa, ou seja, um colegiado. E o Visconde de Caeté é eleito por representantes das vilas de Minas Gerais como o vice-presidente. O presidente era Dom Manuel Portugal e Castro. Qual que é o primeiro ato dessa junta governativa? Eu disse aos senhores, ele toma posse no dia 20 de setembro. No dia 21 de setembro, o primeiro ato da junta governativa tem uma simbologia imensa. A junta manda destruir imediatamente o padrão de infâmia, que era um marco de pedra, que estava fincado no local onde residiu o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. A casa havia sido destruída, salgada e ali colocado um padrão de infâmia que dizia que ali havia morado um abominável réu, cuja memória estava proscrita, a dele e de seus descendentes. E essa junta manda destruir e é imediatamente destruído, e à época isso ganha uma grande repercussão, e o Visconde teria dito que o espantalho que amedrontava os mineiros
havia sido retirado das ruas de Vila Rica. Então a gente já percebe uma adesão muito grande, uma demonstração, e lembre-se, nós ainda estávamos, a independência não havia acontecido. Então é uma sinalização muito forte de pulso, sobretudo do Visconde de Caeté, que de fato era quem administrava essa junta. Dom Manuel acaba se afastando posteriormente por questões de desavenças. Enfim, ele foi ainda o Visconde deputado da primeira Constituinte em 1823 e foi eleito, então isso aqui é de um enorme significado, primeiro presidente da província de Minas Gerais em 1824 e vai exercer esse cargo até 1827. Então, o primeiro presidente da província que nós temos eleito em Minas Gerais foi José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, o Visconde de Caeté. Foi ainda senador do Império e, como senador, sempre ocupou o importante cargo de primeiro secretário daquela casa. Um outro dado que nós descobrimos, e trago aqui um documento inédito de 1824, é o Visconde de Caeté assumindo uma posição de defesa da maçonaria em Minas Gerais. A maçonaria, que ainda dava os primeiros passos naqueles tempos, nós tínhamos uma loja maçônica chamada Mineiros Reunidos, que funcionava em Vila Rica, da qual era venerável mestre Guido Tomás Marlier, o famoso francês, e por esse documento que aí se encontra, a gente verifica o Visconde de Caeté assinando, José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, pedindo ao imperador Pedro I que fosse autorizada a continuidade do funcionamento da loja maçônica Mineiros Reunidos. Esse é um dos documentos mais importantes da Inconfidência, melhor dizendo, da maçonaria e, de certa forma, da Inconfidência, por questões que eu logo mais abordarei, no âmbito de Minas Gerais. É um documento de 1824 e muito significativo. O Visconde de Caeté, ele foi, sobretudo, um homem de honra, um homem honrado. E eu não extraio isso das minhas próprias convicções, eu extraio isso daquilo que ficou registrado pelos historiadores, pelos naturalistas. E vejam, senhores, em 1817, chega a Sabará Auguste de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire era um naturalista francês, dos mais respeitados que nós tínhamos no mundo, tanto que fez parte das sociedades científicas das mais importantes do mundo, e ele deixa registrado em seu diário: eu me hospedei, isso em fins de 1817, eu me hospedei na capital do Rio das Velhas, Sabará, na casa do senhor José Teixeira, então juiz de fora e intendente do ouro. O senhor Teixeira é um homem de 40 e alguns anos, rico e uma figura bastante gentil. Nascido nas Minas, ele fez os seus estudos em Coimbra e a sua conversação era muito agradável. É raro ter uma reputação melhor do que o do senhor José Teixeira, do que ele tem em todo ponto, ele é reconhecido pelo seu saber e pela sua humanidade, seu desinteresse, sua candura, seu amor pela justiça, sua visão e pelo patriotismo por seu país. Então, assim, é uma narrativa isenta de um estrangeiro que não tinha nenhum motivo para fazer esse registro, sem que houvesse de fato motivação, sem que tivesse sustentação. Então é absolutamente importante, no meu sentir, esse registro de Saint-Hilaire. Mas o Visconde de Caeté não foi visitado apenas por esse cientista, pelo Saint-Hilaire. Ele recebe também em sua casa a visita de dois naturalistas dos mais renomados no cenário mundial, Spix e Marcius, que eram alemães, que fizeram uma longa viagem científica pelo país, e eles estiveram também com o Visconde de Caeté em Sabará. E esse registro que eu trago e compartilho com os senhores diz respeito ao registro de que o Visconde era de fato um homem ilustrado, um homem de luzes. Me permitam, então, mencionar Spix e Marcius. Quando chegamos a Sabará, fomos visitar o juiz de fora para o qual trazíamos do Rio de Janeiro e Vila Rica nossas cartas de recomendação. Ou seja, já indicaram o Visconde como sendo alguém importante para as conversações, sobretudo sob a ótica das ciências naturais. Conhecimento mais agradável do que o do Dr. José Teixeira da Fonseca Vasconcelos não poderíamos fazer, pois esse homem ilustrado e amabilíssimo era tão grande cultor da história natural
quanto da jurisprudência, ou seja, ele era expert tanto no direito quanto nas ciências naturais. Quando ele nos levou à sua biblioteca, e aí eu fico imaginando o Visconde lá naquele sobrado em que hoje está sediado o Museu do Ouro de Sabará, vimos com grande gáudio, além de muitos livros ingleses e franceses, também obras de Buffon e uma edição de Linné. Ou seja, Buffon e Linné eram contemporâneos, né? Eles estavam produzindo cientificamente ainda poucos anos antes. Isso demonstra que o Visconde estava ligado, estava antenado com as ideias mais recentes que circulavam pela Europa. Isso aqui nas Minas Gerais. Continuando aqui a transcrição de Spix Marcius, que ela é fenomenal. Eu gostaria de estar nesse encontro, confesso, lá no início do 19. O nosso bondoso hospedeiro convidou-nos para jantar em sua casa em companhia de seus amigos. A mesa era guarnecida com talheres de prata de bom gosto e servidas iguarias de toda a espécie, não só do país como da Europa. Sem grande espera, logo, o tema da conversa foi a comparação da Europa com o Brasil. Por mais que nos esforçássemos para citar a superioridade de nossa pátria europeia sobre o Brasil, a maioria das vozes insistia que o Brasil, tanto por sua posição quanto por sua riqueza de produtos, era independente e pouco a pouco ganharia igual superioridade do espírito e da indústria. Durante as calorosas discussões, nós estrangeiros trocávamos olhares exprimindo mútuo espanto, coisa antes que esses herdeiros da Europa, se houvessem se formado em conhecimentos mecânicos e artísticos, já se familiarizavam com as ideias progressistas do velho mundo. O império das ideias que se espalha com rapidez da luz em fluxo e refluxo. E essa frase tem um significado muito grande. Já se reconhece na vivacidade espiritual do brasileiro em semelhantes conversações frequentemente ouvidas, indicando as tendências do pensamento neste país. Despedimo-nos pesarosos da alegre companhia do generoso hospedeiro. Gente, isso se deu em maio de 1818, mais de 4 anos antes da independência. E vejam, senhores, que o Visconde de Caeté dizia que o Brasil era superior à Europa. Então isso fica muito evidente, o seu sentimento, a sua convicção e a sua luta por essa independência que nós veremos agora na sequência, e eu já me encaminho para a conclusão. Quais foram os títulos obtidos pelo José Teixeira da Fonseca Vasconcelos? Comendador da Ordem de Cristo, um dos títulos mais importantes daquele período. Comendador da Ordem do Cruzeiro. Comendador da Ordem de Nossa Senhora da Conceição da Vila Viçosa, uma ordem militar importantíssima. Barão de Caeté e Visconde de Caeté. Então, nós podemos dizer que ele acabou sendo agraciado e foi dignatário dos títulos mais importantes que existiam naquele momento no Brasil e em Portugal. Aqui, apenas uma ilustração, nós conseguimos identificar aí no quadro, na pintura do Visconde de Caeté, todas essas condecorações. A Ordem de Cristo, que é essa cruz maior, essa do meio aí com o símbolo mariano de Nossa Senhora, é a de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, e também a última em azul, a famosa Ordem do Cruzeiro. Então, qual teria sido a participação do Visconde de Caeté no movimento da da independência, que nada mais foi do que a consequência, como eu disse no início, dos sonhos de inconfidência que se deram ainda no século antecedente, no século XVIII. Primeiro, a Junta Governativa de Minas Gerais, em 5 de janeiro de 1822, lembrando que no final de 1821, 2 decretos das cortes portuguesas determinavam que o Pedro I retornasse a Portugal, determinava, entre outras coisas, que os tribunais brasileiros fossem extintos. Então a gente já tinha aquela situação de animosidade e polarização. O príncipe volta ou fica. E em 1822, a 5 de janeiro, ele era ainda vice-presidente da Junta Governativa, ele é encaminhado pela Junta
ao Rio de Janeiro para protestar à Sua Alteza Real quanto é mortificante a saudade em que o mesmo Sereníssimo Senhor deixa aos povos do Reino do Brasil. Então vejam, senhores, que interessante. Ele é encaminhado para lá não para defender a permanência de Pedro I em solo brasileiro, mas para demonstrar a saudade. Mas existia algo por detrás disso. A junta governativa, nesse momento, ela estava cindida. Ela estava dividida em meio a meio, sendo que parte comungava da posição das cortes de Portugal, no sentido do retorno de Pedro I, e outra parte da qual o José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, ele integrava essa outra corrente que era da permanência do Pedro I aqui. Mas ele vai com essa missão, uma missão de consenso que era para demonstrar a saudade. Muito bem. Em 17 de janeiro, já no Rio de Janeiro, o Visconde se reúne em audiência privada com o imperador Pedro I. E aí ele já demonstra que no sentimento dele, e ele acreditava que no sentimento da maior parte do povo de Minas Gerais, todos queriam a permanência de Pedro I no país e que deveria haver sim a adesão da província de Minas Gerais a esse movimento pela permanência, o famoso FICO, e também pela independência. Em 21 de janeiro, esse documento é muito importante porque ele é assinado por José Bonifácio, que é chamado e é aclamado como o grande patriarca da independência. Ele diz o seguinte, o José Bonifácio escrevendo ao irmão dele, o Martim Francisco, que o desembargador Vasconcelos estava no Rio de Janeiro com a mesma satisfação que nós estamos e nos mesmos sentimentos. Ele se admira de vir a achar no príncipe o mesmo sistema e o mesmo plano que foi concebido em Vila Rica, o único capaz de salvar a existência do Reino Unido. Então a gente verifica que José Bonifácio e o Vasconcelos já estavam tramando, de fato, o ato final da independência. Em 17 de fevereiro, essa data é marcante, o Visconde de Caeté, o José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, faz um célebre discurso público no Rio de Janeiro com a presença de Pedro I. E esse discurso, eu até trago aí uma publicação, uma reedição dele que se deu há 100 anos atrás, em 1922, está aí nessa ilustração. O Salomão de Vasconcelos, que foi um grande historiador, ele diz o seguinte sobre esse célebre discurso. Sua empolgante oração, porém, posto não lograsse até hoje a mesma publicidade que a de José Bonifácio, nem lhe fosse inferior em energia cívica e nos altos conceitos patrióticos que encerrava, não concorreu apenas para a consolidação definitiva do 9 de janeiro, que é o FICO, o dia do FICO. Foi mais do que isso. Foi, por assim dizer, o rastilho para o 7 de setembro, pelos seus altos conceitos e pelo muito que influiu no espírito do monarca. Nela palpita com efeito a consciência revoltada da então província, senão mesmo, na frase conceituosa de Xavier da Veiga, os brados destemerosos da nacionalidade, que já então se sentia com forças bastantes para pleitear e desfrutar os benefícios de um governo livre. E aqui um pequeno trecho que eu separei do discurso, Então são palavras do Visconde de Caeté dirigidas ao príncipe, a Dom Pedro e também ao povo no Rio de Janeiro. Dever-se-ão cumprir os 2 decretos em que se acha traçada a nossa escravidão, recebendo por excesso da boa-fé nós mesmos as algemas e os grilhões? Não, por certo. Estamos já prontos a defender os nossos direitos e a derramar a última gota de sangue pela nossa liberdade. Se Portugal é pátria de heróis, também o Brasil deve ser. E tem sido, segundo mostra a história brasiliense. A nossa causa é santa e justa. O céu a protegerá. Nós, unidos aos nossos briosos paulistas, nossos conjuntos em sangue, amizade, costumes e bravura, nada temos a temer. Cooperando de acordo com as mais províncias unidas, igualmente distintas em valor e sentimento, venceremos. Então essas palavras tiveram um efeito muito grande, porque a província de Minas era uma província absolutamente importante dentro do contexto do país naquela ocasião. E com isso, em decorrência daquela cisão que eu disse em relação à junta governativa, o que José Teixeira diz? Precisamos unificar Minas Gerais para que tenhamos o apoio maciço de todos os mineiros.
e ele concebe então uma visita de Pedro I, antes do 7 de setembro, ele vem junto com Pedro I, e dessa célebre expedição, dessa visita a Minas Gerais, estavam, por óbvio, Pedro I, o Visconde de Caeté, o padre Belchior Pinheiro, da Silva Oliveira, e também Estevão Ribeiro de Rezende, um outro mineiro da família Rezende, um bravo mineiro, que alcançou altos cargos posteriormente no nosso país. Eles vêm com uma pequena comitiva de soldados e vão passar pelas principais vilas de Minas Gerais, como Barbacena, São João del Rei, São José del Rei, que era Tiradentes, Queluz, que é Conselheiro Lafayette, e em 9 de abril eles chegam ao Capão do Lana. Capão do Lana é uma localidade nas portas de Ouro Preto, na entrada para Vila Rica. E ali o Pedro I chama os revoltosos, aqueles líderes, principalmente os militares, que estavam colocando dificuldades em relação ao sentimento de independência. Ele consegue pacificar e trazer para o seu lado, para o lado do Visconde de Caeté. Conseguimos uma adesão plena de todos. Pedro I foi super bem recebido por onde ele passou. E o Pedro Calmon, um dos grandes historiadores brasileiros, diz o seguinte sobre esse momento, que é importantíssimo nos antecedentes e nos bastidores da independência. Minas aderiram em massa à causa do príncipe, que era naquele instante a causa do Brasil. Causa essa que levaria o Brasil inteiro aos campos do Ipiranga, numa aprovação unânime que era a medida do anseio geral. E o Pedro I fica tão empolgado com o apoio, ele é recebido solenemente em Vila Rica, são celebradas solenidades, ele fica tão empolgado com aquilo que ele fala, eu tenho que voltar rápido para a gente dar continuidade. E ele consegue sair de Vila Rica e chegar ao Rio de Janeiro em apenas 4 dias e meio cavalgando. Ele cavalgava dia e noite, e alguns dias ele cavalgou por mais de 100 quilômetros, bateu o recorde. Os correios mais experientes da época faziam esse trajeto em 8 dias, ele fez em 4 dias e meio. Isso está registrado, está na história do Brasil, não é uma invenção. E ele chega ao Rio de Janeiro, vai para o teatro, vai para a ópera e dá a notícia, deixei tudo ajustado em Minas, vamos prosseguir. Então e tudo isso, gente, foi acertado, de acordo com aquele sentimento da mineiridade. Precisamos conversar, precisamos unir para que possamos avançar. E devemos isso a José Teixeira da Fonseca Vasconcelos. O cônego José Antônio Marinho, que foi um historiador fenomenal do século XIX ainda, que participou fortemente do movimento liberal de 1842, disse, isso está escrito em obra sua, deve ser considerado o patriarca mineiro da independência. E ele se referindo ao Visconde de Caeté. Êmulo digno que foi de José Bonifácio, o discurso que proferiu na presença de Dom Pedro é, sem dúvida, mais vibrante e caloroso que o proferido pelo grande paulista. Então vejam que o conceito de patriarca mineiro da independência remonta ainda ao século XIX. Mas tudo tem o seu fim, pelo menos sob o ponto de vista material, ainda que tenhamos a continuidade em outros planos, ainda que seja nos planos no plano das ideias. O Visconde veio a falecer em 10 de fevereiro de 1838, na famosa fazenda de Rio São João, que fica no município de Bom Jesus do Amparo, na região de Taquaraçu de Minas. Essa fazenda pertencia ao sogro dele. Ele morre acometido de uma doença reumatoide muito grave, estava já entrevado, padecendo de grandes sofrimentos. Então ele falece em 10 de fevereiro de 1838 e é sepultado sem nenhuma pompa no interior da matriz de Taquaraçu de Minas. Eu tentei recentemente obter um registro da lápide, onde estaria sepultado o Visconde. E para minha surpresa, nem tanta surpresa assim, eu descobri que nem lápide ele recebeu. Ele foi enterrado em cova rasa e sobre o local da sua sepultura existe apenas uma tábua, uma peça de madeira com um número. Está lá sem qualquer tipo de destaque ao lado de outros conterrâneos seus. A morte do Visconde ganhou uma repercussão na corte e eu trago aqui para os senhores essa notícia que é do Correio Oficial do Rio de Janeiro, de março de 1838, e já estou de fato terminando.
O Visconde de Caeté, senador do Império, já não existe. A morte, roubando a sua saudosa consorte, mutilou o Senado de um dos seus mais conspícuos membros, ao Império de um dos sustentáculos mais firmes e conscienciosos das suas instituições, e à monarquia o amigo mais ingênuo. Chorai em sua morte a amizade de um coração todo feito para ela, e a caridade um dos canais de sua beneficente providência. Assim, de um golpe, desmancha o sopro do aniquilamento, obras primorosas da onipotência de Deus. A província de Minas assoberba-se de ter sido o berço do Visconde de Caeté. Correm impressos por todo o mundo os discursos dos senhores José Bonifácio de Andrade Silva e José Teixeira de Vasconcelos. Isso, gente, um jornal do Rio de Janeiro de 1838. Eles falam assaz alto para carecerem de nossos roucos adjutórios. Eles sós fazem o mais belo elogio da vida política do senhor José Bonifácio de Andrade Silva e do Visconde de Caeté. Feito senador, apesar de sua avançada idade, foi sempre o Visconde de Caeté o primeiro secretário do Senado. O primeiro imperador do Brasil não pôde completar a sua lista dos titulares de império sem se lembrar de José Teixeira. Grave e sisudo, e essas particularidades da personalidade ficam muito evidentes quando nós pesquisamos a vida do Visconde de Caeté, ele soube sempre aborrecer os desvarios de Dom Pedro, ou seja, puxava a orelha do imperador, e amar o imperador do Brasil. Com os sacrifícios maiores de sua saúde e interesses, o Visconde de Caeté não soube faltar com a sua presença na crise mais perniciosa que o Brasil tem tido. Enfim, esses são os últimos registros que nós conseguimos alcançar na imprensa do Brasil na época e assinalam de uma maneira muito importante o reconhecimento do povo brasileiro pelo papel do Visconde de Caeté no cenário da consolidação dos ideais da Inconfidência e a consolidação da nossa independência. Então, a título de considerações finais, nós deixamos registrado que por sua inteligência, erudição, probidade, sensibilidade política, patriotismo e amor ao bem coletivo, José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, o Visconde de Caeté, merece ser considerado como um dos mais ilustres filhos de Minas Gerais. 200 anos se passaram, mas ainda hoje ecoam na memória do nosso povo os ensinamentos e as ações do célebre conterrâneo, sobretudo as que culminaram com a independência da pátria brasileira. Enfim, senhores, gostaria aqui de registrar a minha satisfação pela oportunidade de ter pesquisado e ter compartilhado um pouquinho do que eu aprendi a respeito desse homem que sonhava com igualdade, liberdade, fraternidade e nos deixou um legado que é perene, que é eterno e que eu acho que nós temos o dever de transmitir esse conhecimento e esse reconhecimento aos nossos familiares, aos nossos descendentes, porque o Brasil seria muito melhor se nós tivéssemos outros Viscondes de Caeté atuando na nossa terra. Muito obrigado a todos, o meu grande abraço, divulguem e vamos sempre cultuar. Viva a memória do Visconde de Caeté.